Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando mais um estudo, né? Mais um encontro do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no encontro número 50. Hoje, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, parte 1. Então, vamos lá, vamos começar, né? Item 9.1, injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Item 3. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Então, primeira coisa a ser colocada aqui: o que o mestre quis dizer com brandos e pacíficos? Será que brandos e pacíficos são apenas aquelas pessoas que têm doçura, que são afáveis, serenas e equilibradas? Será que apenas essa interpretação que a gente pode tirar de brandos e pacíficos? Claro que as pessoas que já possuem esse tipo de conduta é algo a ser enaltecido, obviamente, né? Isso é muito bem visto aos olhos do Pai. Mas aqui, no texto, ele foi um pouquinho mais longe. Na realidade, ele quis dizer que brandos e pacíficos são todos aqueles que reconhecem a necessidade de disseminar a paz, que reconhece a necessidade de propagar a tranquilidade dos corações. Ou seja, não basta eu ser uma pessoa serena, eu tenho que utilizar essa serenidade, essa brandura para auxiliar na pacificação do mundo, para auxiliar na pacificação dos relacionamentos humanos. Ok? Vamos em frente. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade
para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, o que Jesus coloca aqui? Por que uma simples palavra pode revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Ele responde: é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, né? Que são os sentimentos que devem regular os sentimentos dos homens e manter entre eles essa concórdia, entre eles essa união, entre eles essa boa relação de, acima de tudo, de respeito à individualidade alheia, né? Então, aquela palavra que eu exprimo de forma contrária, um pouco até pesada em relação ao meu irmão, é apenas um reflexo do que eu tenho aqui dentro de mim. Certo? Vamos lá. Item 5. Que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhes recomenda é que não ligue a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Então, ele aqui, né, quando é colocado de forma maiúscula, é claro que está sendo falado aqui dele, Jesus, né? Então, o que ele coloca? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Então, ele não está pedindo em nenhum momento, em nenhuma parte do texto, para que os bens materiais sejam jogados fora. Vou dispensar tudo que eu tenho materialmente? Não, porque nós necessitamos desses bens materiais para viver aqui na Terra. Então, se você tem que abandonar toda a sua família, é aí que é a coisa. Se você tem que abandonar a sua família por causa de um bem material, por causa de uma busca por algo que você quer conquistar, é interessante que você pense bem nesse caminho que você está tomando. Se você, porventura, está abrindo mão da sua saúde para ficar trabalhando 14, 15 horas de madrugada, enfim, eu acho interessante pensar um pouco mais sobre isso, parar um pouco. O que eu estou fazendo? Como eu estou utilizando dessa minha estadia aqui, né? Então, essa é a reflexão que a gente tem que ter. Eu vou trabalhar, eu vou subir na empresa, eu vou ser diretor, eu vou ser vice-presidente. Ok, se isso te faz feliz, beleza. Mas pensa um pouco no combo que a gente está trazendo aqui. E o que é esse combo? É a saúde física, a saúde do corpo, é a saúde mental, é a família, é a esposa, é o marido, os filhos, ou os nossos pais mesmo, que já estão, eventualmente, talvez estão idosos, né, e necessitam de uma atenção direcionada. São essas questões que a gente tem que parar um pouco e analisar. Vamos lá. Por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados. O que é assambarcar? Palavrinha difícil. O que são assambarcados? São bens que a gente pega com exclusividade, está aqui embaixo. Assenhorar-se. Em prejuízo do que são brandos e pacíficos, que a este falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus.
Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Então, aqui, o que a gente coloca? Vamos lá. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. E é o que a gente sempre coloca. A única religião, ou a religião suprema que deve existir aqui na Terra, independente de nome, de dogma, né, de ideologia, é o amor. Acima de tudo, é o amor que tem que prevalecer. Aí o texto coloca: o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. É, basicamente, o que ele coloca, sintetizando a importância da lei do amor, né? E aí, nessa condição, como ele coloca, da condição da Terra, da lei do progresso e da promessa, é aquela pergunta que a gente faz: quando a Terra, né, se tornará um mundo feliz, que aqui ele fala um mundo ditoso, que hoje, né, a gente sabe, nós estamos na fase do mundo da regeneração, né? Mundo feliz é o próximo, é a outra fase, é a próxima etapa. Então, mas será que a gente está nesse caminho realmente? Naquela busca de adquirir dentro da gente, nos pensamentos, nas palavras, essa afabilidade, essa doçura, né? São todas questões que a gente tem que sempre se analisar diariamente, como que a gente está procedendo na nossa conduta em relação ao nosso irmão. Seja ele aqui que mora na mesma casa, seja aquele que mora aqui do lado, no vizinho, né? Seja aquele que trabalha com a gente, que a gente tem uma postura com ele, mas de repente quando a gente está sozinho ou com outro colega, a gente tem outra. Então, são questões que a gente tem que olhar no espelho e falar, bem, como que como eu estou? Que caminho que eu estou tomando, né? Que postura que eu estou tendo quando, porque só eu sei, né, aqui o que está aqui dentro. Muitas vezes a gente consegue esconder. Então a gente tem que se perguntar, em que a gente pode melhorar, né? Em que ponto a gente tem que melhorar. Então vamos lá. 9.2. Agora sim, agora são as instruções dos espíritos. A afabilidade e a doçura. Item 6. A benevolência para com os seus semelhantes. Fruto do amor ao próximo. Produz a afabilidade e a doçura que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia, que seria bondade, quantos há cuja fingida bondade não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, que seria agaste, irrita, aborrece. Então vou ler de novo. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as irrite, mas que mordem à menor contrariedade, cuja língua, de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. É o que a gente acabou de falar, né?
essa benevolência para com seus semelhantes, né? Como que eu conquisto essa benevolência? É a prática, né? É a prática do amor ao próximo. Agora, o que que eu ganho com isso? Além de ser benevolente. É o texto está falando, é a produção de afabilidade, é a produção da doçura que está contida nessa forma de manifestação. Entretanto, como o texto diz aqui, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Então, o que que vai dar o verniz, a lapidação dessas qualidades? É a educação e a frequentação do mundo. O que que é a frequentação do mundo? É a interação, né? Vamos pegar aqui uma casa espírita, é você participar da casa, seja nas palestras, seja nos trabalhos, é você sentar agora, né? Devagarzinho, se Deus quiser, a gente vai voltando depois dessa pandemia, é a gente poder sentar do lado do nosso colega, conversar, oi, tudo bem? Como que passou a semana? Né? É os trabalhos que você faz na casa que além da energia que você passa, você interage com os seus colegas. Essa frequentação do mundo dá a você o verniz dessas qualidades. Não vivamos isolados. A gente precisou ficar isolado em função desse momento que a gente passou, que a gente está finalizando, se Deus quiser. Mas não é a conduta padrão da humanidade. A gente necessitou ficar dentro de casa, mas o princípio básico dessa lapidação é frequentar o mundo através da interação entre nós. Continuando, quantos há cuja fingida bondade não passa de máscara para o exterior? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. É isso, meu amigo, né? São aquelas situações que a gente convive com as pessoas no dia a dia, né? É, muitas vezes é uma ironia que você ouve da pessoa, ou talvez uma palavra que você acredita que foi verdadeiro, mas no fundo não foi, né? Tudo isso faz parte de um processo de reflexão que temos que ter. Será que nós não somos assim? Será que a gente não coloca uma máscara de bondade para expressar, para agir, mas quando estamos sozinhos, a gente usa outras palavras para envenenar aquelas pessoas que a gente acabou de conversar ali no portão? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Aí ele continua aqui: o mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as irrite, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. É o que eu tenho dito aqui. Muitas dessas características estão em mim, estão em você, estão na minha esposa, estão no meu cunhado, enfim, estamos todos nós, cada um na sua intensidade, né? Cada um à sua medida. É um processo, todos nós estamos nesse processo de maturação do espírito, né? Trabalhando a nossa conduta, trabalhando nossos pensamentos, trabalhando as nossas palavras. É aquele velho processo de uma palavra, duas palavras tão bonitas, né? Reforma íntima. Vamos lá. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo.
como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos, não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Isso é uma postura antiga, mas que ainda existem hoje em alguns lares, né? São verdadeiros tiranos que gritam, mandam, determinam que as coisas têm que ser da forma que eles desejam que aconteça, mas no fundo o que acontece é aqui, ao final do texto: sou detestado. Por quê? Quem vai gostar de uma pessoa que tem uma postura frequente, né, como essa, que só grita? É um verdadeiro general dentro de casa. Como sempre foi dito a mim, e isso a gente também aprende ao longo da vida, que de um filho você tem que ter o respeito, mas não o medo, porque o respeito é algo mais sólido. Você não precisa nem gritar para que o respeito ocorra dentro da sua casa. Agora o medo não, o medo exige muitas vezes uma forma mais austera de comunicação, né? O medo exige o grito, o medo exige, em alguns momentos, a violência. Então, não é interessante. Não é interessante porque você vai desgastando aquele sentimento tão puro, né, que a gente vem falando aqui, que é o amor. Isso eu tive na época dos meus pais, né? Mas, infelizmente, hoje estamos no século XXI, ainda existe, infelizmente. Vamos lá. Não basta que dos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhe está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. A Deus ninguém engana, realmente. Por mais que essa aparência, em algum momento aqui embaixo da nossa existência, uma hora as máscaras caem, né, como dizem. Mas a Deus, desde lá no primeiro momento que você passou essa postura falsa, Deus está enxergando tudo isso. E às vezes a gente esquece, né? A gente esquece que existe essa observação contínua lá de cima sobre nós. Então, para finalizar aqui, eu queria colocar uma indagação para vocês. Como ser brando e pacífico no mundo tão violento? Buscando no próprio Evangelho está a resposta. Reconhecendo o nosso papel aqui na Terra, cumprindo a recomendação do Mestre, sabendo de fato por que eu estou aqui na Terra, agindo com brandura, ponderação, paciência, né? E tendo, acima de tudo, a certeza que quando caminhamos com Jesus, todo e qualquer sofrimento vale a pena. É isso, meus amigos. Mais um estudo finalizado. A parte 1 foi finalizada, semana que vem a parte 2 do capítulo 9. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.